O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 353. Você viu alguma coisa? Francamente, vi algo chocante. Seong Ji-han relembrou o dono do abismo, Taijis Lost Soul. Depois de passar pela cabeça etérea do gigante, dentro dela estava o próprio Sang Ji-han, que havia sido dividido pela esgrima de Taiji durante todo esse tempo. No entanto, mencionar que estou lá é um pouco complicado. Embora Paitya tenha ajudado muito Seong Ji-han, ela era, afinal, uma discípula do deus marcial, o que o deixou hesitante em revelar toda a verdade. Mas se ele não fornecesse nenhuma informação, seria difícil esperar alguma da parte dela também. Havia cabeças dos gigantes de olhos vermelhos e dos espíritos das árvores. Deixando de lado sua parte, Seong Ji-han compartilhou sobre o encontro com o clã de sangue. As cabeças dos gigantes. Você poderia descrever exatamente como elas eram? Eles tinham forma fundamentalmente espectral. Quando Seong Ji-han começou a descrever em detalhes as cabeças dos gigantes, Pitya assentiu seriamente. Estes parecem ser seres dos tempos primordiais. 2 tipos de gigantes. Você sabe sobre eles? Sim, desde que você empreendeu a missão de extinção? A partir da profecia? Não, ao contrário, da leitura de dados de mundos que haviam terminado, eles começaram a aparecer com frequência. Zing. Quando Pitya abriu as mãos, uma luz irrompeu, criando uma forma no ar. O primeiro a aparecer foi o gigante dos olhos vermelhos. Aqueles a quem o Senhor Dragão chamou de raça vermelha. Embora cada um tivesse uma aparência diferente, todos tinham olhos vermelhos distintos. Os gigantes de olhos vermelhos. Estes são a raça dos vermelhos, servindo o administrador vermelho, que agora está desaparecido. A corrida do vermelho. Seong Ji-han já os havia encontrado antes. Capturados pelas forças lideradas por Gilgamesh, foram crucificados e executados pela lança do clã de sangue. Os olhos vermelhos que Gilgamesh tinha eram semelhantes aos deles. Na filmagem mostrada a Seong Ji-han por Gilgamesh, um olho vermelho gigante se contorcia dentro de um vórtice. O olho, que eliminou os limites do crescimento da humanidade e os alimentou com seiva para testes, lembrava muito os olhos da tribo vermelha. Naquela época, inúmeras pessoas não resistiram à seiva e morreram, mas apenas Gilgamesh sobreviveu. A tribo vermelha. O que exatamente eles estão fazendo? Eu também não entendo completamente seus objetivos. No entanto, com base nos dados que li. Zing. A imagem do gigante de olhos vermelhos desapareceu e uma nova imagem do espírito da árvore apareceu. O objetivo deles era se tornarem esses espíritos das árvores, conhecidos como os grandes golems, gigantes feitos da árvore do mundo. Para conseguir isso, eles assumiram o controle da árvore do mundo plantada na Terra e conduziram todos os tipos de experimentos. A árvore do mundo. Você está falando sobre a árvore do mundo dos elfos? Sim, exatamente. O chefe do laboratório experimental da árvore mundial dos elfos apresentou a tribo vermelha. Seong Ji-han relembrou a história que ouviu certa vez do gerente da filial. O chefe do laboratório da Terra se fundiu com a árvore do mundo, incorporando os dados de raças poderosas. A comunicação com o lado da Terra foi perdida, e mais tarde, quando a equipe de investigação da Aliança foi enviada para lá, eles apenas enviaram uma mensagem sobre um erro crítico, antes de desaparecerem. O chefe do laboratório da Terra que se fundiu com a árvore do mundo. A criação resultante de sua colaboração com a tribo vermelha foi precisamente os golems? Então, toda a tribo vermelha não deveria ter se transformado em grandes golems. No dono do abismo, ambos existiam. Isso foi devido à falta de recursos. Recursos? Sim. Paitya franziu ligeiramente a testa ao dizer isso. Não havia humanos suficientes para que todos se tornassem grandes golems. Os humanos eram os recursos para se tornarem golems? Sim, especificamente, os humanos que herdaram os talentos de Gilgamesh, aqueles que conseguiram resistir ao poder da árvore do mundo foram os principais recursos. A humanidade era o seu gado. Eliminar os limites de crescimento da humanidade e utilizá-los como sujeitos experimentais foi para esse propósito. Através da Pitya, Seong Ji-han foi capaz de aprender um passo adiante sobre o que havia acontecido nos tempos primordiais. Acho que entendo um pouco a identidade dos gigantes graças a você. Mas, isso é relevante? Com licença? Todos eles já desapareceram, embora suas cabeças permaneçam no abismo. Se a tribo vermelha governou a humanidade ou alguma outra entidade extraterrestre o fez. O que importava era a situação atual. Quando Seong Ji-han mudou para uma discussão mais pragmática, os olhos de Paitya brilharam. O fato de restarem apenas suas cabeças é crucial. As cabeças são? Sim, Seong Ji-han. Você se lembra da habilidade regenerativa dos elfos, certo? Sim, essas criaturas até envergonham as baratas. Se até mesmo os elfos, que poderiam ser considerados o degrau inferior da Aliança da Árvore Mundial, têm habilidades regenerativas tão fortes, imagine quão poderosos seriam aqueles como a tribo vermelha ou os grandes golems, que tentaram se fundir com a árvore do mundo. Bem, eles devem ser fortes. Seong Ji-han respondeu com indiferença, lembrando-se dos gigantes que foram esfaqueados com a lança do clã de sangue. Mesmo com suas habilidades regenerativas superiores,
A tribo vermelha não poderia resistir a uma lança com o código de extermínio inscrito. Isso não concluiu a história deles? No entanto, embora seus corpos já tenham desaparecido, como você viu, suas almas não puderam ser completamente erradicadas. As cabeças etéreas das quais você está falando. Sim, inicialmente, pensei que eles tinham desaparecido completamente. Mas as almas dessas duas raças começaram a se fundir e a se consolidar com o tempo, gradualmente começando a se restaurar. Suas almas. À medida que a fronteira entre o dia e a noite desmoronou, as almas desses seres divinos se espalharam por toda parte, como uma praga. Eventualmente, o mundo foi invadido por uma miríade de demônios. Uma miríade de demônios? Seong Ji-han franziu as sobrancelhas. Esse termo trouxe algo à mente. Essa situação tem alguma coisa a ver com a miríade de deuses seladores de fantasmas? Sim. O segredo do deus da aniquilação, miríades de deuses seladores fantasmas. Esta técnica, ostentando poder absoluto contra os espíritos, era originalmente considerada uma realização de Dongbeng Saki. No entanto, depois de ser roubado pelo deus marcial, Dongbeng Saki demonstrou os 9 palácios e 8 trigramas. Quando Gilgamesh, que salvou a humanidade, desapareceu e as pessoas sofreram sob a influência das almas dos gigantes, Dongbeng Saki apareceu e o selou. Sua conquista não foi roubada pelo deus marcial? Os dados que visualizei não eram assim. Ele viajou pelo mundo focando em selar as almas dos gigantes, o selador era definitivamente Dongbeng Saki. No entanto, a expressão de Pitya escureceu. Havia um limite para o selamento. Devido às excepcionais habilidades regenerativas das duas raças, mesmo dentro do selo, suas almas se agitaram. E então, Dongbeng Saki conheceu o deus marcial. E, não consegui ler nenhum dado além disso. Clarão, clarão. Apesar dos olhos de Pitya emitirem luz várias vezes. Não importa o quanto ela tentasse, parecia não haver nenhuma informação disponível sobre Dongbeng Saki depois de conhecer o deus marcial. Então, você não conseguiu ver a conclusão. Sim, suas ações depois disso são importantes. O que ele fez depois de conhecer o deus marcial? No final, ele não simplesmente roubou a miríade de deuses seladores fantasmas e recebeu a vida eterna? Mas Dongbeng Saki é diferente dos outros servos do deus marcial. Quando eu estava vagando pelas galáxias caçando constelações, ele era ainda mais temido do que o deus marcial. Mais do que o deus marcial. Os olhos de Sang Ji-han se arregalaram com isso. Quando ele se autodenominou Diabo Cósmico, ele apenas deu de ombros. Mas pensar que Dongbeng Saki tinha uma reputação ainda pior que a de seu mestre. Sério? Dongbeng Saki está em outro nível? Ele é extremamente poderoso. Enquanto ele insistir em servir como servo do deus marcial, nada de bom acontecerá em seu caminho. A possibilidade de superar o deus marcial desapareceria. Você fala como se não fosse um dos servos do deus marcial. Eu estou. Suspiro. A resposta de Seong Ji-han. Paitya suspirou. Ao carregar os dados, também vi meu destino em mundos que haviam acabado. Sabe o que aconteceu? Não. Sem exceção, invoquei olhos divinos, usando a profecia. Eu me autodestruí todas as vezes. É assim mesmo? Ah, bem, sim. Se esse for o meu destino, eu aceitarei. Mas morrer sempre pensando, ah, isso não está certo. Pitya desabafou apaixonadamente sobre ter testemunhado a sua própria morte. O deus marcial definitivamente me enganou. Qual você acha que foi o engano? Ainda não tenho certeza, mas olhando como eu estava chorando durante a profecia, definitivamente há algo. Entendi. Então, o que você planeja fazer agora? Dongbeng Saki ainda demonstra lealdade inabalável ao deus marcial. Ele diz que é porque lhe foi concedida a vida eterna, mas há muitos pontos duvidosos. Sorriso pretensioso. Pitya ergueu ligeiramente um canto da boca. Para superar o deus marcial, precisamos encontrar a razão pela qual Dongbeng Saki permanece leal e remover esse fator. Para subjugar o deus marcial, devemos separar Dongbeng Saki, que é como a espada do deus marcial. Parece bom, mas como você vai descobrir isso? Precisamos acompanhar os dados que não puderam ser lidos. O momento em que Dongbeng Saki conheceu o deus marcial, ela quis dizer. Seong Ji-han franziu as sobrancelhas. Como você descobre algo que não pode ser lido? É difícil, mas não podemos simplesmente ficar sentados sem fazer nada. Vamos para o lugar onde os dois se conheceram. E onde é isso? Use meu verdadeiro poder. A chuva da espada de gelo? Tudo bem, vamos lá fora. Enquanto Seong Ji-han gesticulava em direção à janela e a abria, Pitya estendeu as mãos para ele. Não vá sozinho, me dê uma carona. Por que eu deveria? Você vai voar para lá, certo? Não posso voar agora. Eu escapei das constelações. Eu não deveria usar nenhum poder. Suavemente. Seong Ji-han ergueu o corpo de Sofia e saiu. Me tratando como se eu fosse algum objeto. Sério? As pessoas não têm carinho. Isso nem é o seu corpo. Meu jogador patrocinado não ficaria feliz? Enquanto flutuava para trás e reclamava, Pitya percebeu. Artes divinas fundamentais. Aniquilação segredo de Deus. Chuva de espada de gelo do céu congelado. Quando Seong Ji-han usou a Ice Sword Rain,
Sua expressão ficou séria. Você poderia, por favor, me colocar na chuva de espadas? Isso é fácil. Tuque. Pitya pisou numa enorme espada de gelo. Enquanto ela desenhava algo nele. Uau! O fio de espada se expandiu rapidamente, cortando o céu. Onde ela está indo? Inclinando a cabeça com curiosidade, Sang Jihan seguiu atrás da chuva de espadas que cortava o céu. Por favor, certifique-se de que eu não caia. Claro. Mantendo o corpo de Pitya próximo à chuva de espadas, ele voou por muito tempo. Até onde estamos indo? Chegamos ao Mar do Norte. Parece que estamos quase lá. Só mais um pouco, ela disse. Ele já tinha ouvido isso várias vezes. Nesse ritmo, acabaremos na China. Seong Jihan suspirou e decidiu ir até o fim. Atravessando a costa, chegando ao meio do Mar do Norte, Pitya apontou. Aqui. Apontando para a água ondulante abaixo. Tem certeza de que este é o lugar certo? Talvez. Tendo ela própria indicado a localização, mas insegura devido ao vasto oceano, Pitya hesitou. Vamos ver. Sang Jihan desceu em direção ao mar, levando-a consigo. Até que estivessem logo acima da água, ele ficou um tanto indiferente, mas... À medida que se aproximavam da água, sua expressão mudou para seriedade. Do fundo do mar. Ele sentiu vagamente uma aura familiar. Esta é a energia da vida.